Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai analisar Pará cidade a cidade, tá? Por quê? Porque quando eu pego o Pará e eu vou analisar os dados que vêm da CESPA de acumulado, lá a gente tem agora 200, 230 no Pará e tudo mais, isso a gente está enxergando Belém. Por quê? Porque Belém tem 70% dos casos confirmados. Por outro lado, 85% das cidades do interior ainda não tem o seu primeiro caso confirmado. Isso significa o quê? Isso significa que quando a gente olha para os dados da CESPA, hoje a gente está enxergando Belém. Tá bom, então vamos primeiro analisar aqui as três cidades que têm mais casos e depois comparar com as outras cidades, tá bom? Então a gente pegando aqui o gráfico com Belém, Ananindeua e Santarém, tá? Essas três são as cidades que mais têm casos. Então olha aqui, a gente percebe aqui essa exponencial em Belém, né? A gente percebe que o número de casos dobra mais ou menos aí a cada 5 dias em Belém. Então vamos olhar aqui Ananindeua e Santarém e vamos olhar as outras cidades, desconsiderando aqui Belém, tá? Por quê? Porque se eu colocar todo mundo junto vai ficar desse jeito, ó. Vai ficar Belém destoando e o resto aqui é um bolozinho. Então vamos olhar as outras cidades. Tá, de Ananindeua, Santarém, Paraupebas, Castanhal, Itaituba, Barcarena e Marabá, tá? Sendo que Barcarena e Marabá tem uma ressalva. Ananindeua a gente já percebe que já alcança aí os 25 casos, né? E isso é preocupante já, porque 25 casos, se a gente quisesse controlar a epidemia por lá, a gente teria que fazer uma quantidade enorme de casos com todo mundo realmente para poder garantir que essas pessoas que a gente vai fazer quarentena com todo mundo que está infectado. Então a gente não está testando todo mundo, a gente está testando todo mundo que está doente. E aí está tirando a dúvida se é uma outra pneumonia, se é uma outra doença, ou se é realmente a doença gerada pelo vírus do Covid, entendeu? Então, como a gente não está testando todo mundo, a gente não está testando os assintomáticos, por exemplo. E aí a gente não consegue ter uma visão muito clara. E por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem teste suficiente. O ideal seria ter um volume imenso de testes, mandar esses testes, inclusive, para cidades do interior que ainda não tem o seu primeiro caso confirmado, para que caso haja suspeita lá, eles consigam testar todo mundo. Mas na realidade, a realidade é bem mais dura que isso, tá? Então é o seguinte, a gente tem aqui Ananindeua, logo em seguida Santarém, a gente tem aqui Paraupebas, né, que nem aparecia, agora já está logo depois de Santarém, tá? Marabá é um caso interessante, por quê? Porque Marabá confirmou o primeiro caso, bora ver aqui, lá no dia 23 de março. No dia 23 de março. E hoje Marabá só tem 2 casos confirmados, do dia 23 de março até o dia 12 de abril. Significa o quê? Que essa pessoa que chegou lá de viagem, ela se comportou muito bem na casa dela e não ficou passando para outras pessoas ali o vírus, né? É, vamos analisar um outro dado também que é interessante. Porque as pessoas podem pensar, poxa, se 85% dos municípios do interior ainda não apresentam casos confirmados, então, né, devo me preocupar? E aí a gente vem aqui. Dia 18 de março, a gente tinha o nosso primeiro caso confirmado no Pará, né? Dia 26 de março, a gente já tinha 5 cidades. Dia 31, 9. Dia 3 de abril, 17. E dia 12 de abril, a gente já tem hoje 22 cidades com casos confirmados. Isso significa o quê? Significa que o número de cidades com casos confirmados também cresce de forma exponencial. E a gente vai ter, sim, casos confirmados na maioria das cidades do estado. Tá? Então tá. Outros fatores preocupantes para o estado do Pará a gente não tem um sistema sanitário bom, tá? É uma crise sanitária que a gente vive também. Como a gente não tem aí rede de esgoto feita da maneira correta, né? Muitas vezes a céu aberto, isso vai ajudar a proliferar a doença. Muita gente não tem a possibilidade de lavar as mãos todo dia simplesmente porque não tem água todo dia na torneira, então vai aparar água, vai fazer alguma coisa, então essa pessoa não vai lavar a mão a todo momento que seria necessário, certo? Então há muitas dificuldades. Outras dificuldades a boa parte das unidades de UTI estão concentradas em Belém, certo? A gente não tem um número significativo de respiradores móveis, que seria para trazer as pessoas de ambulância para Belém. O nosso estado realmente é muito grande, as pessoas são muito espalhadas, né? E aí são necessários mesmo hospitais em cidades do interior. O ideal é que se tivesse mais. E essas dificuldades realmente são os fatores que mais vão pesar na caso dessa epidemia.
certo? Então, é muito importante que as pessoas fiquem em casa, é muito importante que as pessoas vejam que as suas cidades podem ser alvo desse vírus muito em breve. E é muito interessante a gente notar o seguinte: o que dá para fazer agora? Se a gente não viajar entre os municípios, a gente consegue não semear o vírus em cidades que ainda não tem o primeiro caso confirmado. Se a gente tomar esse cuidado, a gente vai realmente achatar a curva do estado como um todo. Por quê? Porque imagina que Belém vai ter o seu pico agora perto de maio, junho, tá? E as outras cidades do interior vão ter o seu pico depois. Então vai ser, o sistema de saúde não vai ficar tão abarrotado. Por outro lado, se todas as cidades do interior tiverem os seus picos junto com Belém, aí é um problema realmente muito grande. Um outro detalhe, talvez demore um pouco mais, talvez um mês a mais em Belém, porque Belém é muito populosa. Como o vírus está demorando aí em Belém em torno de 5 dias para dobrar, a gente precisa ter um número de casos maior um pouco para a gente poder confirmar exatamente como é que vai ser a progressão nos interiores, mas eu já arrisco dizer que em algumas cidades pode demorar só 2 meses por conta de ter muito menos pessoas. E isso pode ser realmente bem complicado para essas cidades. Ainda tem um detalhe: com 4 casos confirmados, as pessoas podem não estar levando muito a sério por lá ainda, mas a gente vai seguir acompanhando aqui e a gente não sabe se é só esses 4. Na verdade, é muito provável que não seja só esses 4. Da mesma forma, para os outros municípios. Eu faço um apelo aqui para Cametá. Cametá, no dia 6 de abril, a gente tinha o primeiro caso confirmado. No dia 7, o primeiro óbito. Ou seja, qual a possibilidade que a gente pensa, né, de uma cidade que não tem casos confirmados de ter um óbito? Então, dia 5, Cametá era uma cidade sem casos confirmados. Dia 7 era uma cidade que já tinha um óbito. Entende? Então, realmente há uma dificuldade enorme aí. Espero que tenham gostado de entender esses dados assim mais claros, um pouco mais compilados, né, na forma de gráfico, que eu, pelo menos, eu senti falta e eu acho que ficou bem interessante. Obrigado, pessoal. O meu nome é Paulo Sérgio. Me procurem no YouTube Paulo Sérgio Belém e aí lá vocês vão ter muito mais informação. Obrigado.